Todos os dias, as pessoas descobrem coisas novas e fascinantes ao redor do mundo. Estranhos mistérios aguardam por nós em todos os lugares. Os cientistas têm dificuldade em explicar como artefatos centenários, relíquias de guerra, fósseis e criaturas acabaram em lugares inimagináveis, como geleiras congeladas ou sob a camada de gelo da Antártida. O gelo é um meio de preservação muito eficaz, e os especialistas sabem que as montanhas cobertas de neve e as espessas camadas de gelo guardam muitos segredos e histórias, algumas das quais a humanidade já descobriu, enquanto outras ainda permanecem ocultas. Muitas coisas bizarras foram encontradas no gelo ao longo dos anos. Algumas dessas descobertas feitas nas tundras congeladas do nosso planeta contribuíram para o nosso conhecimento da natureza e da história. Ninguém sabe por que e como certas coisas ficaram congeladas no gelo e foram preservadas por centenas de milhares de anos, enquanto outras não foram. Foi pura sorte ou houve um sistema natural de seleção? Provavelmente nunca saberemos. Cientistas, arqueólogos e até viajantes descobriram muitas coisas incríveis preservadas em espessas camadas de gelo e em terrenos tão frios que nem os organismos mais resistentes conseguem sobreviver. Junte-se a nós enquanto exploramos algumas das coisas mais bizarras encontradas congeladas no gelo que chocaram o mundo inteiro. Mas antes de começarmos com este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Fazendo isso, você nos estimula a trazer mais conteúdos interessantes. Agora vamos começar. Número 13. Buracos de criocônitos. Um explorador sueco viajando pelo campo de gelo da Groenlândia foi o primeiro a descobrir esses buracos em 1870. Esses buracos de criocônitos receberam seu nome de crio, que significa gelo, e conite, que significa poeira. São buracos cilíndricos cheios de água que tendem a se formar na superfície de geleiras. Sedimentos de cor escura foram encontrados depositados no fundo desses buracos misteriosos. Acima dos sedimentos, há uma camada de água derretida. Criocônitos são uma combinação de pequenas partículas de rocha, fuligem e micro-organismos. Essa combinação de poeira se deposita em neve, geleiras e campos de gelo, e sua acumulação faz com que esses buracos se formem. Criocônitos também podem conter poeira de desertos continentais e terras agrícolas localizadas a milhares de quilômetros de distância. Partículas de emissão de usinas de energia, cinzas vulcânicas e outras partículas de poeira também são carregadas para a Antártida pelos ventos e se depositam nesses buracos criocônicos. Essas partículas escuras absorvem calor da luz solar e fazem o gelo ao redor delas derreter, formando assim longos buracos cilíndricos. O criocônito afunda para o fundo desses buracos e forma a camada de sedimento preto, ao mesmo tempo que continua derretendo mais fundo no gelo. O gelo derretido no verão preenche esses buracos com água. Todos esses fatores contribuem para criar condições ideais para o crescimento de micro-organismos e pequenos animais em esses buracos, formando diversos ecossistemas. É realmente surpreendente como a natureza encontrou uma maneira de sustentar a vida nos lugares mais estranhos. Número 12. Ancestral dos dinossauros. Em um estudo publicado no Journal of Vertebrate Paleontology, cientistas revelaram que descobriram um fóssil com quase 250 milhões de anos, que, segundo eles, pertence a um dos ancestrais dos temíveis dinossauros. Seu nome científico é Antarctinax shackletoni. No entanto, é referido como o Rei da Antártida. É quase do tamanho de uma iguana moderna e é o ancestral dos dinossauros e crocodilos. É chamado de Shackletoni em homenagem ao explorador do século XX, Ernest Shackleton, que nomeou a formação rochosa das montanhas transantárticas do continente antártico, o mesmo local onde a espécie foi descoberta pela primeira vez durante as escavações. A formação rochosa é chamada Formação Three Mile. Durante sua expedição à Antártida em 2010 e 2011, Brandon Peacock tropeçou neste fóssil incrivelmente bem preservado. Acredita-se que o Antarctinax shackletoni tenha vivido durante o período Triássico. Os ossos descobertos incluem vértebras do pescoço e da cauda, além de algumas costelas. Os especialistas acreditam que o animal era carnívoro e vagava pelo planeta,
quando a Antártida ainda estava unida ao supercontinente chamado Pangeia. A espécie pertencia ao grupo de répteis Arcasauria, que surpreendentemente cresceu em número, enquanto o restante das espécies que habitavam o planeta estava diminuindo pouco antes da extinção em massa do Permiano. Essa extinção eliminou até 70% de todas as criaturas vivas naquela época. Os paleontologistas estão bastante intrigados com esse mistério e ainda não sabem por que o Antarctinax shackletoni prosperou durante essa extinção em massa. Número 11. Cientistas russos descobriram uma espécie estranha de pequenos animais em uma amostra de solo congelado que haviam adquirido de uma plataforma de perfuração no permafrost siberiano. Essas criaturas permaneceram congeladas neste lençol de gelo ártico por mais de 24 anos, mas agora os cientistas conseguiram reviver com sucesso esses animais de seu sono extremamente longo e profundo. Eles são chamados de Deloitte ratificadores e são animais microscópicos. São invertebrados que vivem em ambientes aquáticos. Ninguém consegue superar sua resistência. A descoberta deles nos fornece evidências que apoiam a suposição de que animais multicelulares podem, na verdade, suportar milhares de anos de criptobiose, um estado de quase parada metabólica completa. Anteriormente, os cientistas pensavam que esses animais poderiam sobreviver em criptobiose por até 10 anos, mas a datação por radiocarbono revelou que outros encontrados por cientistas russos tinham quase 24 mil anos de idade. Eles também são chamados de animais rodas, às vezes devido ao anel de pequenos pelos que rodeiam sua cavidade bucal, que se parece com uma roda. Esses micro-organismos resistentes podem sobreviver facilmente a temperaturas congelantes, extrema secura, baixo teor de oxigênio e fome. Depois de descongelados, um deles encontrado no solo congelado deixou os cientistas ainda mais intrigados ao se reproduzir por meio de um processo clonal chamado parênese. Esses micro-organismos pertencem à classe Adineta. A criatura sem dúvida foi revivida, mas os cientistas ainda não nos disseram quais são as consequências de seu retorno. Bem, esperemos que não sejam desastrosas. Número 10. Garota Inca. A donzela Inca, na verdade, é um corpo mumificado de uma adolescente antiga. De acordo com especialistas que estudaram e analisaram os restos, ela morreu cerca de 500 anos atrás. Seu corpo foi recuperado por arqueólogos na Argentina em 1999. Quando o corpo foi estudado em detalhes, os cientistas ficaram chocados ao descobrir que ela não morreu naturalmente. Em vez disso, parecia ser vítima de um sacrifício ritual realizado nas montanhas dos Andes. Quando os arqueólogos descobriram seu corpo, ela usava um adorno de cabeça característico e estava vestida com uma túnica tradicional antiga. A garota Inca não foi encontrada sozinha no gelo. Havia mais 2 corpos mumificados com ela. Esses pertenciam a 2 crianças. Juntos, esses 3 jovens mumificados são chamados de as crianças de Loli Ayako. Os especialistas acreditam que a adolescente e as 2 crianças foram deixadas no topo da montanha como uma oferenda aos deuses e, eventualmente, morreram devido às condições rigorosas e ao clima frio. Os cientistas também descobriram que todos os 3 foram alimentados com licor de milho para fazê-los dormir, e pequenos fragmentos de folhas de cacau foram encontrados ao redor da boca da garota Inca. Os incas costumavam mastigar essas folhas, pois elas ajudavam a aliviar os sintomas do mal da altitude. A descoberta dessas crianças foi emocionante e ao mesmo tempo perturbadora. A múmia da donzela está atualmente em exposição no Museu Arqueológico de Alta Montanha de Salta, na Argentina. Os corpos das outras 2 crianças não foram expostos e, em vez disso, são mantidos em armazenamento para análise posterior. Número 9. Misterioso navio de gelo. Recentemente, um usuário do Google Earth deparou-se com uma estrutura estranha em uma imagem que se assemelhava muito a um navio. A enorme estrutura de gelo foi detectada no Google Earth, logo ao sul da Nova Zelândia. E qualquer pessoa que a tenha visto online acha que ela se assemelha estranhamente a um transatlântico. Definitivamente, isso não é um naufrágio típico. Tem cerca de 400 pés de comprimento e está preso sob uma espessa camada de gelo e neve. Estava escondido em um iceberg a cerca de 100 milhas da costa da Antártica. As chaminés brotando do meio e as janelas das cabines ao longo dos lados do suposto transatlântico são bastante visíveis. No entanto,
Ninguém sabe ao certo o que é na realidade. Pode ser um barco gigante e também pode ser apenas uma coincidência. A descoberta desencadeou muitas teorias da conspiração para muitos que acham que algo sinistro está escondido no continente congelado e ninguém quer que o público descubra o que é. Desde teorias selvagens, como bases nazistas secretas, até civilizações antigas isoladas, quase tudo está sendo considerado como uma possível explicação. A imagem deste navio maciço foi inicialmente compartilhada por um youtuber chamado MrMBB333, que gosta de se autodenominar o Vigilante da Terra. Alguns comentaram que o navio misterioso foi deixado lá para ser usado por líderes mundiais para escapar de desastres naturais. Outra pessoa sugeriu que poderia ser um navio de gelo construído durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, os cientistas acham que isso pode ser um caso de pareidolia, a capacidade de ver padrões na aleatoriedade. Então talvez não seja um navio, apenas um fragmento da nossa imaginação. Número 8. Luba, o mamute peludo. Os mamutes peludos são populares e adorados por crianças, especialmente por sua aparição nos filmes da divertida série A Era do Gelo. No entanto, esses enormes mamíferos antigos dominaram o planeta há milhares de anos. Em maio de 2007, um caçador de renas chamado Yuri Kude e seus 3 filhos encontraram os restos incrivelmente bem preservados de um mamute peludo mumificado. Eles encontraram a criatura nas margens do rio Yuribi, congelada na península de Yamal, no Ártico Russo. O caçador e seus filhos esperavam entregar esses restos ao museu local, mas um primo ganancioso vendeu os restos mumificados sem avisá-los. Felizmente, os cientistas conseguiram rastrear o comprador e recuperar o corpo, que estava surpreendentemente bem preservado. Após estudos iniciais, os pesquisadores descobriram que o mamute havia congelado até a morte estimadamente 40 mil anos atrás. Ela foi nomeada Luba, que significa amor em russo. O corpo de Luba foi submetido a testes rigorosos, que revelaram que ela tinha entre 1 e 2 meses de idade no momento de sua morte. Segundo os cientistas, ela provavelmente sufocou até a morte na lama macia do rio, já que exames de tomografia computadorizada revelaram uma grande quantidade de lama alojada em seu tronco, boca e traqueia. A mamute bebê também tinha uma corcova de gordura intacta, cujo propósito era regular sua temperatura corporal. Mais tarde, foi realizada uma endoscopia e amostras de tecido foram retiradas de seus órgãos. A partir dessas amostras, foi descoberto que ela consumia leite materno e excrementos. Os cientistas acreditam que ela não morreu e congelou no local onde seu corpo foi encontrado. Em vez disso, foi trazido aqui pelo movimento da água e do gelo no rio após ser erodido do permafrost. Número 7. O derretimento das geleiras na Suíça. Está revelando segredos e relíquias que permaneceram ocultos nos Alpes suíços por milhares de anos. Agora, uma dessas relíquias foi descoberta por mergulhadores, quase totalmente preservada. Um sapato da Idade Neolítica que de alguma forma chegou ao lago Grafantz, em Mauer. Até o momento, menos de 10 exemplares desse tipo foram encontrados na Europa. As habitações lacustres da Idade da Pedra nos arredores dos lagos suíços são consideradas alguns dos locais arqueológicos mais importantes da Europa. A Autoridade de Edifícios de Zurique revelou que esse sapato encontrado por mergulhadores tem cerca de 5.000 anos, pertencendo à chamada cultura Organ. De acordo com os especialistas, é um exemplo primoroso da habilidade na fabricação de roupas da Idade Neolítica. O sapato é feito de um material chamado bast, raramente utilizado hoje em dia, composto por camadas mais profundas de cascas de diversas árvores. A recuperação e subsequente preservação dessa relíquia frágil será um processo demorado e complicado, segundo as autoridades. No entanto, eles ficaram surpresos com a aparência notavelmente preservada do sapato, que é quase um milagre, já que o objeto têxtil antigo de pelo menos 5.000 anos permaneceu intacto, sem sofrer decomposição natural. Número 6. Comedores de óleo e madeira. Robert Blanchett, um patologista de plantas da Universidade de Minnesota, descobriu 3 espécies únicas e novas de fungos em um lugar que ninguém imaginaria. As 3 espécies foram encontradas devorando relíquias históricas da Antártica.
As 3 cabanas construídas pelos famosos exploradores britânicos Ernest Shackleton e Robert Scott durante suas expedições à Antártica, que duraram de 1901 a 1915. Foram vítimas dessas novas espécies de fungos. Artefatos das expedições ainda estão presentes dentro dessas cabanas, incluindo recortes de jornais, latas de comida e itens de vestuário deixados pelos membros da expedição. Conservacionistas notaram que as tábuas de madeira começaram a apodrecer e as caixas estavam cobertas de manchas pretas. Anteriormente, não havia registro de fungos que deteriorassem a madeira exclusivamente nativos da Antártica, já que preferem climas mais quentes. Mas, para a surpresa de Blanchett, o DNA de todas as 3 espécies era único e não correspondia ao de nenhuma espécie temperada conhecida. Ficou claro que os exploradores definitivamente não trouxeram essas espécies para a Antártica. A força e a resistência desses fungos eram desconcertantes, e os cientistas não tinham ideia de como eles eram capazes de sobreviver e prosperar em ambientes tão inóspitos. Enquanto Blanchett estudava esses fungos que se alimentavam de madeira, ele também descobriu algo novo: uma espécie de fungo que estava devorando o petróleo derramado de recipientes de combustível deixados por Scott e Ernest. Isso foi revolucionário, já que esses organismos podem ser usados como um método ecologicamente correto para limpar derramamentos de óleo de navios. No entanto, os fungos não são os únicos micro-organismos capazes de degradar. Pesquisadores de produtos de petróleo da Universidade Putra Malásia, em colaboração com os Centros de Pesquisa da Antártica da Universidade da Malásia, conseguiram isolar 2 novas espécies de bactérias que podem consumir diesel. Elas foram encontradas na costa de Scott e na ilha de Ross, com cerca de 75 mil anos. Número 5. Poços de ossos do Himalaia. Os poços de ossos congelados dos Himalaias. Um dos aspectos mais perturbadores e arrepiantes que a humanidade encontrou devido às mudanças climáticas foram encontrados em um lago chamado Rupkund, localizado no Himalaia, bem no colo da enorme massa montanhosa de Tricel. O lago está situado a uma altitude de 5.029 metros. Este lago glacial de grande altitude está localizado dentro dos limites do estado de Uttarakhand, na Índia. Montanhas cobertas de rochas e picos cobertos de neve gigantes cercam o antigo lago, que também é popular entre turistas e caminhantes. Centenas de esqueletos humanos são encontrados ao longo das margens do lago quando a neve derrete no verão. Esqueletos semelhantes que estão no fundo do lago Rupkund também se tornam visíveis. Esses restos humanos foram descobertos pela primeira vez por Hari Kashan Madhwal, um guarda florestal, em 1942. Após investigar o lago e os esqueletos, foi especulado que esses restos podem pertencer a um grupo de pessoas que foram surpreendidas por uma devastadora tempestade de granizo enquanto viajavam pela área no século IX. No entanto, pesquisas posteriores revelaram que os ossos, na verdade, pertenciam a 3 grupos diferentes de pessoas que morreram em 3 eventos distintos. Na época, o governo britânico suspeitou que os esqueletos eram vítimas mortas de uma invasão secreta das forças japonesas. Além dos esqueletos, artefatos de madeira, pontas de lança de ferro, anéis e roupas também foram encontrados no lago. Os turistas que visitam o lago tendem a levar os ossos com eles, o que danifica o local histórico. As autoridades estão tentando impedir que isso aconteça e planejam preservar o lago e as áreas circundantes como um local de ecoturismo. Número 4. John Torrington. John Shaw Torrington era um stoker da Marinha Real nos anos 1800. Ele foi um dos membros da tripulação que fazia parte da infeliz Expedição Franklin de 1845, que partiu para mapear as partes inexploradas do que agora chamamos de Nunavut, no Canadá. Eles também esperavam encontrar a passagem noroeste, uma rota marítima para a Ásia através da borda norte da América do Norte, e fazer observações científicas. Mas, infelizmente, o destino reservou outros planos para a expedição condenada. John Torrington foi a primeira pessoa a morrer durante esta expedição, embora, eventualmente, todos a bordo dos 2 navios que transportavam os membros desta expedição acabaram morrendo na neve branca congelada. A maioria deles pereceu na ilha King William. O corpo de Torrington foi enterrado na ilha Beechey por outros membros.
A viagem deveria durar cerca de 3 anos e os navios estavam cheios de provisões adequadas. Mas depois do final de julho de 1845, ninguém mais ouviu falar da tripulação ou os viu novamente. O corpo de Torrington foi exumado em 1984 por Owen Beatty, um antropólogo forense. Ele queria determinar a causa de sua morte. Fotografias do corpo mumificado de John Torrington foram amplamente publicadas e inspiraram muitas obras musicais e literárias nos anos seguintes. Beatty e sua equipe descobriram que o caixão de Torrington estava enterrado a cerca de 1,5 metro de profundidade no permafrost e tiveram que escavá-lo para retirá-lo. Quando abriram o caixão, ficaram chocados com o quão bem seu corpo estava preservado. Ele não parecia diferente do que provavelmente parecia no dia em que morreu. A equipe derramou água sobre o gelo para descongelar o corpo. O gelo derreteu lentamente e, portanto, qualquer dano ao corpo foi evitado. Depois de descongelado, eles despiram o corpo para examiná-lo em detalhes. Descobriram que ele estava extremamente doente no momento de sua morte. O corpo estava tão magro que suas costelas estavam visíveis e pesava apenas 38,5 kg, com uma altura de 1,63 m. Em seguida, a equipe realizou uma autópsia completa e coletou várias amostras de tecido para análise. Essas amostras revelaram que seu corpo tinha permanecido armazenado a bordo do navio enquanto sua sepultura era cavada. A lise celular tinha ocorrido em quase todas as áreas, e a definição celular era bastante pobre. O cérebro estava quase totalmente desaparecido, e restava apenas um líquido gelatinoso amarelado. Os pulmões também mostraram cicatrizes de ataques anteriores de tuberculose e de um ataque recente de pneumonia. A toxicologia revelou altas quantidades de chumbo nos cabelos e unhas de Torrington. A equipe concluiu que ele morreu de pneumonia e outros problemas pulmonares agravados pelo envenenamento por chumbo. Mais tarde, descobriu-se que o chumbo desempenhou um papel fundamental na morte de toda a tripulação do HMS Terror e do HMS Erebus. Número 3. Endurance. O Endurance é o navio perdido do infame explorador da Antártida, Sir Ernest Shackleton, e seus destroços foram finalmente encontrados sob as águas cobertas de gelo do mar de Weddell em 1915. O navio foi esmagado pelo gelo do mar e afundou no fundo do mar. Shackleton e sua tripulação a bordo do navio conseguiram escapar do navio que afundava a pé e em pequenos barcos. O projeto para encontrar o navio desaparecido foi financiado pelo Falkland Maritime Heritage Trust, que utilizou um quebra-gelo sul-africano chamado Agulhas de Gongs, equipado com submersíveis operados remotamente. O navio permaneceu a uma profundidade de 3 km de água por mais de um século, e surpreendentemente, ainda parece exatamente como no fatídico dia de novembro de 1915, quando afundou. As madeiras estão desgastadas, mas ainda muito unidas. O nome do navio, Endurance, é claramente visível na popa. Segundo o arqueólogo marinho Manson Blount, que faz parte da expedição de descoberta, este é o mais bem preservado naufrágio de madeira que ele já viu até agora. O navio está em pé, orgulhosamente acima do leito do mar, intacto e em excelente estado de preservação. A descoberta deste naufrágio foi uma conquista emocionante, de acordo com o geógrafo polar veterano Dr. John Shears. Eles completaram com sucesso a busca pelo naufrágio mais difícil do mundo, enfrentando constantes mudanças no gelo marinho, tempestades de neve e temperaturas congelantes que chegavam a menos 18 graus Celsius. Muitos pensaram que era uma tarefa impossível, mas aqui estão eles com vídeos do naufrágio, surpreendendo a todos que os veem. O navio foi avistado no mar de Weddell a uma profundidade de 3.008 metros. Os destroços foram estranhamente encontrados no centenário do funeral de Shackleton. Desde a descoberta, especialistas têm tentado criar um registro fotográfico detalhado dos destroços e do campo circundante sob o Tratado Antártico Internacional. O naufrágio é um monumento designado e perturbar de qualquer forma não é permitido, portanto, nenhum artefato foi retirado do naufrágio. Número 2. A segunda semente mais antiga de 2008. Uma equipe de cientistas russos, húngaros e americanos fez uma descoberta surpreendente. Eles encontraram a semente de uma planta chamada Selene stenophylla nas proximidades do rio Coleman.
Selinstenophylia é uma planta de flores que é encontrada principalmente na Sibéria. A equipe de pesquisadores descobriu as sementes enterradas no gelo e acredita que foram enterradas por um esquilo da Era do Gelo. Todas as sementes estavam envoltas em gelo, enterradas a quase 38 metros abaixo do permafrost. Algumas estavam maduras, enquanto outras estavam imaturas. Os pequenos poços contendo as sementes estavam cercados por camadas que também continham ossos de mamutes antigos, búfalos e rinocerontes peludos. Após análises e datação por radiocarbono, foi revelado que as sementes têm pelo menos 32 mil anos. A equipe de cientistas que encontrou essas sementes estava, na verdade, estudando tocas feitas por esquilos terrestres quando encontraram as sementes. Eles foram capazes de extrair material vegetal viável das sementes, e uma equipe de cientistas da Academia de Ciências da Rússia conseguiu germinar essa planta de flores. Eles queriam aprender mais sobre ela e compará-la com a espécie moderna de Stenophylia. As plantas antigas e novas foram encontradas como sendo quase idênticas, embora as formas de suas flores fossem ligeiramente diferentes. A descoberta dessas sementes com 32 mil anos levou os cientistas a supor que, provavelmente, existe um grande depósito de antigo material genético no permafrost. Eles esperam encontrar mais espécies de animais e plantas extintas e também planejam tentar revivê-las. Número 1. 200 anos atrás, em 1985, um crânio de aparência estranha foi descoberto na praia de Yamana, no Cabo Sheriff, ilha de South Shetland, na Antártida. Além do crânio, foi encontrado um osso do fêmur humano em um acampamento na praia feito por caçadores de focas no início do século XIX. Os dois ossos, aparentemente, pertenciam a uma mulher do Chile. Na época de sua morte, ela estava em seus 20 anos. Os cientistas acreditam que ela morreu entre 1819 e 1825. Ela foi uma das primeiras exploradoras do continente congelado, e seus ossos são, na verdade, os restos humanos mais antigos encontrados na Antártida. Os ossos foram encontrados em um acampamento de caçadores de focas, mas durante o tempo em que ela estava viva, não havia caçadoras de focas. Ninguém sabe o que uma jovem do Chile estava fazendo na região árdua. O crânio de 200 anos se alinha com as primeiras expedições que desembarcaram no continente. Acredite ou não, os ossos de 200 anos são mais valiosos do que os fósseis de animais com milhares de anos encontrados no gelo. Essa descoberta é realmente revolucionária. Nas próximas décadas, esses ossos e outros semelhantes se tornarão a base de reivindicações territoriais para o continente antártico. Atualmente, muitos países estão se preparando para reivindicar essa terra isolada e congelada. A Antártida recebeu o status de reserva natural sob o sistema do Tratado Antártico, assinado em 1959, dedicado à paz e à ciência, com todas as atividades relacionadas a recursos minerais proibidas. No entanto, o tratado permite que os membros revejam essa proibição em 2048. Isso significa que há a possibilidade de que essa proibição à mineração e extração de recursos seja suspensa, e todos os membros do tratado desejam reivindicar a maior parte desses recursos quando isso acontecer. Por isso, o crânio é incrivelmente importante. Se o governo chileno puder provar que seu povo habitou o continente antes dos outros, eles terão uma posição mais forte durante as negociações. Bem, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, mas uma dúvida que fica no ar é: qual dessas descobertas incríveis mais te impressionou? Então deixe sua opinião nos comentários e se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal, deixe o like, até a próxima!